Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Código 3. Eu sou a Giovana e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a avaliação inicial do paciente vítima de politrauma. Hoje vamos falar sobre circulação e controle de hemorragia, sobre a letra C do XABCD do paciente vítima de politrauma do pH baseado no pH-TLS. Bom, pessoal, os objetivos da nossa aula hoje: identificar e controlar hemorragias, avaliar perfusão tecidual, reconhecer e tratar o tão temido choque, né? Então, a prioridade na letra C, a gente já falou, né, sobre a letra X, o doutor Eduardo deu a aula dele muito sabidamente sobre a letra X, mas a letra C e a letra X, ela andam em conjuntos. Então, na letra C, eu também vou ter que tratar hemorragias, né? A hemorragia, ela ainda continua sendo uma prioridade, ela é a principal causa evitável de morte no trauma. Ela pode ser externa, que eu possa ver e visualizar e tratar e comprimir, utilizar torniquete, ou interna, né? E aí que tá o problema. E a intervenção imediata do doente salva vidas, né? Como que eu vou avaliar inicialmente a circulação desse paciente? Palpar pulso. Então, o pulso distal, primeiro, que a gente palpa sempre que é mais fácil da gente palpar. Pulsos radiais, né? Então, bilateralmente, se eles estão presentes ou ausentes, se eles estão fortes ou rápidos, devagar ou rápido, ou se ele é forte ou filiforme, né? É um pulso cheio, é um pulso rápido, é um pulso fraco, é um pulso que está devagar. Eu tenho que avaliar como é que está a qualidade desse pulso do doente. Tenho que avaliar a perfusão periférica, pele quente ou fria, seca ou úmida, e qual é o tempo de enchimento capilar do doente, lembrando que ele tem que ser o ideal menor que 2 segundos ou 3 segundos. E como é que está a pele? Está pegajosa, está cianótica, está pálida, ou então está corada, está seca. É aí que a gente vai ver, são os 3 P's da avaliação inicial da circulação: pele, pulso, perfusão. E mais uma vez, a gente já falou isso na letra B, a avaliação inicial ela é clínica, né? O paciente não tem que ser monitorizado. Ai, peraí que eu vou instalar a pressão, a PNI no doente. Não, não é agora que a gente vai ver pressão, né? Vamos falar então sobre o choque, né? A letra C, a gente traz o conceito do choque. O choque, ele é um estado de desbalanço entre oferta e demanda de oxigênio. Pensando no paciente vítima de politrauma, a principal causa de choque aqui é o choque hipovolêmico por perda de sangue, né? Não é à toa que a gente vai falar disso na letra C, pensando em hemorragia. Então, eu tenho um desbalanço entre oferta e demanda de oxigênio a nível tecidual, porque o sangue está sendo extravasado, está sendo perdido, e as minhas hemácias que carregam oxigênio não vão estar transportando oxigênio para as células. Então, eu tenho um sofrimento celular, né, a nível tecidual, a nível celular. Eu tenho aí uma hipoperfusão dos órgãos e dos tecidos e tudo mais. Então, no choque posso ter taquicardia, hipotensão, é um sinal tardio, extremidades frias, TEC alargado maior que 3 segundos, alteração do nível de consciência e uma oligúria a nível hospitalar, tá? Aqui a gente tem a classificação do choque, ele pode ser classificado em grau 1, 2, 3 ou 4. Aqui a gente tem uma estimativa, primeiro, de porcentagem perdida. A gente pode ter aí um adulto aí, um homem de 70 quilos, 80 quilos, a gente estima que ele tem uma volemia de 5 a 6 litros de sangue. E aí, com base na porcentagem perdida, eu posso ir me guiando pela graduação do choque. Ele pode perder de 15%, de 15% a 30%, de 30% a 40%, de 40%. 40% com certeza é uma perda muito considerável, né? Esse paciente vai estar evoluindo aí para uma situação muito complexa. Posso também ter alteração de frequência cardíaca. A frequência cardíaca do doente começa a se alterar a partir do grau 2, que é uma perda de 15% a 30%, de 750 a 1.500 ml de sangue. E eu também vou ter aí a piora dessa taquicardia do doente conforme o estado de choque avança. Frequência respiratória, eu também tenho uma tentativa compensatória do organismo de aumentar essa frequência respiratória para aumentar a captação de oxigênio, para oxigenar mais as minhas células e poder ofertar mais oxigênio. Então, esse paciente vai ficar taquipneico, né? A partir, então, do 2º grau, eu tenho uma alteração da frequência respiratória. O ideal que a gente espera do doente que está normal é de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. A partir do grau 2, eu começo a ter uma alteração aí da frequência respiratória. Pressão arterial, como eu falei, é um sinal tardio, então ela só vai começar a cair a partir do grau 3. Então, grau 1 e 2 está normal a pressão, então não é
uma coisa que a gente leva em consideração, né? Tanto que a gente vai avaliar a PA do paciente aí na avaliação secundária. Pressão de pulso é a questão da avaliação do pulso radial do doente. Então, se eu tenho um pulso forte, ele está normal. Se eu tenho um pulso fraco, filiforme, ou então uma pressão de pulso que eu não um pulso distal que eu não sinto, está diminuído, esse choque do paciente está avançando, né? Porque todo esse sangue está sendo concentrado para a perfusão dos órgãos vitais. Débito urinário, pensando em atendimento intra-hospitalar, então paciente com sonda, que vai ter débito urinário avaliado aí por horas, é uma coisa que não entra no nosso escopo. Estado neurológico, um paciente que começa a entrar em choque primeiro, ele fica ansioso, depois ele evolui com confusão e letargia, pensando em hipoperfusão cerebral, e a resposta volêmica desse paciente, no grau 1 e 2 eu vou infundir cristalóide, e no grau 3 e 4 eu tenho que começar a pensar em hemocomponente, tá? Em transfundir sangue para esse doente, também a nível hospitalar. Alguns SAMUs do nosso Brasil a gente já sabe que andam com hemocomponentes, né? Quando eles são acionados para atender traumas graves, eles já saem da base com hemocomponentes, então tem um sistema aí adequado para o transporte do hemocomponente. Mas o SAMU que eu trabalho, a gente tem somente o cristalóide, e que também vai entrar aí de uma maneira muito importante no tratamento do choque desse doente, né? Então, primeiro a gente faz o controle da hemorragia externa lá na letra X, desculpa, com compressão direta, curativo compressivo, torniquete e agentes hemostáticos, que são poucos disponíveis aqui no nosso Brasil, né? A gente já falou disso na letra X, então eu vou partir para a hemorragia interna, né? Então eu tenho que ficar atento com o paciente vítima de trauma abdominal, trauma torácico, paciente que tem fratura de pelve e fratura de ossos longos. Então a pelve é um momento que a gente avalia ali na letra C, né? Se eu tenho uma pelve estável ou instável, né? Lembrando da fratura em livro aberto, muito falada e muito perigosa, né? Porque ela pode levar a uma ruptura dos vasos ali que passam, vasos ilíacos, e promover um sangramento importante ali na cavidade, né, na pelve. E fratura de ossos longos, principalmente pensando em fêmur, um fêmur fraturado pode sangrar aí até 1,5 litros para dentro do tecido, e o paciente vai ficar com hematoma e tudo mais, mas também é considerado uma perda volêmica, pensando num paciente idoso, emagrecido, uma criança. A gente tem que pensar que isso também pode levar o paciente ao choque, tá? Condutas no nosso atendimento pré-hospitalar, controle imediato de hemorragia, se não foi feito no X, ou então uma hemorragia menos considerável, a gente tem que tratar no C. Acesso venoso calibroso, reposição volêmica com cristalóides, de preferência o Ringer lactato, e transporte rápido do doente. Se eu tenho um ferimento, uma hemorragia interna, que é uma grande questão aqui da letra C, não adianta eu perder tempo na cena com esse doente. Eu fiz o diagnóstico e esse paciente está em estado de choque, tá confuso, tá letárgico, tá com a pele fria, pegajosa, pulso radial ausente, tem tempo de enchimento capilar lentificado, ele tem um histórico de um trauma contuso, uma contusão abdominal, provavelmente não está exteriorizando nenhum sangramento, provavelmente esse paciente está sangrando para dentro, tá com uma hemorragia interna. Não adianta eu perder tempo na cena com esse doente, né? O ideal é fazer a infusão de cristalóide, garantir uma hipotensão permissiva, utilizar agentes antifibrinolíticos como o ácido tranexâmico. Atualmente, no PH-TLS, é preconizado que sejam feitas 2 gramas, mas o protocolo da instituição que eu trabalho, a gente faz somente 1 grama por enquanto. E transporte rápido para esse paciente, né? Ele precisa ir para o centro cirúrgico. Aqui a gente tem um ponto muito importante, que é a tríade letal, né, do trauma. A gente tem que pensar nela o tempo inteiro, né, que o paciente que está sangrando, ele pode evoluir para essa tríade letal, pode desenvolver uma coagulopatia por consumo de plaqueta, promover uma acidose aí, porque esse paciente vai entrar num estado de hipoperfusão tecidual, então eu vou ter produção de lactato. E esse paciente acaba, por essa perda volêmica, ou então por uma exposição descontrolada, esse paciente pode fazer hipotermia, e aí está instalada a tríade letal, a chance desse paciente ir a óbito é muito grande, tá? Tenho que prevenir essa hipotermia, infundindo de preferência fluidos aquecidos a 37 graus, que é uma temperatura que chega muito próxima da nossa temperatura interna. Então, no pré-hospitalar é muito difícil da gente ter isso, né? Porque a gente sai com o soro na viatura, sai com o soro na mochila, não tem como a gente aquecer, mas é uma coisa que a gente pode pensar em fazer quando estiver com o doente no intra-hospitalar.
e prevenir a perda de calor, né? Com a manta aluminizada no caso. Aqui a gente tem mais um caso clínico. Todos os casos que eu tenho trazido para vocês são casos que eu participei do atendimento, tá? E esse foi o último atendimento, eu acho, se eu não me engano. Não foi o último grave não, mas foi um atendimento bem importante que me marcou bastante, porque esse paciente tinha puramente uma alteração na letra C, tá? Foi um acionamento para acidente com motocicleta, era uma motocicleta de alta cilindrada numa estrada próxima, e esse paciente colidiu com um anteparo fixo. Então ele estava trafegando na rodovia, em alta velocidade, e ele colidiu com o anteparo da própria rodovia, com a motocicleta vindo a cair ao solo. Entrou pra gente como uma vítima inconsciente, então o suporte avançado foi acionado. Na chegada no local, o paciente estava caído, né, próximo ao guarda-reio da pista. Era uma vítima masculina, aproximadamente 40 anos. Foi visto que ele não estava inconsciente, ele estava se movimentando, mas estava evidentemente sudoreico. Primeira coisa que eu reparei, paciente super sudoreico, pálido. E não é um pálido assim, ai gente, o paciente é branco. Não, é um pálido cor de parede, né? Cor da parede aqui atrás de mim. O paciente estava pálido e confuso, pedindo ajuda para tirar a roupa e tudo mais. Tinha acabado de sofrer um acidente tão grave, não queixava de dor, não queixava de nada, só queria ajuda para tirar a roupa. Então eu já vi ali que ele estava super confuso, né? Então a gente fez a avaliação inicial desse doente ali, ainda ao solo. A gente fez a exposição, ele também queixava de dispneia, então expus rapidamente o tórax dele. Não tinha nenhuma hemorragia exsanguinante evidente, não tinha nenhum sangramento, nenhum outro tipo de sangramento exteriorizado. Ele falava, né, comigo, conversava, foi iniciada a oferta de O2 para ele ainda na minha avaliação da letra A, foi a primeira coisa que eu pedi, porque já vi que ele estava em choque, visualmente falando, né. Lembrando também, estava sendo com a coluna cervical imobilizada, né, manualmente, por mim mesma. Passei para a letra B, expus o tórax, estava ventilando bem, estava com oxigênio na máscara, estava expandindo, não tinha lesões no tórax, não tinha enfisema nem crepitação à palpação. Auscultei ali na rodovia, ausculta depois, de novo na ambulância normal. Então, tudo certinho com a ausculta, passei para a letra C. Tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos, se eu não me engano, estava de 4 a 5 segundos, pele fria, pegajosa, paciente confuso, nenhum sangramento exteriorizado, mecanismo de trauma super importante, que foi a colisão em alta velocidade com uma motocicleta no anteparo fixo, né? Então, pensei, esse paciente está sangrando. A letra D e E dele não tinha mais, ele estava em Glasgow 14 por conta da confusão. Protocolamos e embarcamos esse paciente rapidamente na viatura, prosseguimos novamente uma nova avaliação inicial, foi feita novamente o XABCD, já com o paciente no interior da viatura, mantida a oferta de oxigênio, mantido todo o restante, tirando a letra D, porque ele continuou a piorar o estado neurológico, ele já estava em Glasgow 13, com a abertura ocular somente ao chamado, então ele mantinha os olhos fechados e confuso, né, na resposta verbal dele, perdendo também um ponto, então Glasgow 13. A colega enfermeira puncionou um acesso venoso calibroso e a gente iniciou a infusão de Ringer lactato. Partimos para monitorização, paciente com uma frequência de 140 de batimentos por minuto, ainda ali normotenso, uma pressão limítrofe ali, uma sistólica de 100, uma arterial média de 80, se não me engano, não vou lembrar de diastólica agora, mas mantendo ali o estado de choque, a gente iniciou a infusão de Ringer lactato, 500 ml, e de ácido tranexame com 1 grama, né? O ideal é que seja corrido da forma mais rápida, né? Aproximadamente aí 10 minutos, no soro de 100. A proximidade com a referência era muito rápida, então eu já optei pelo transporte, né? A gente não esperou mais nada, estava monitorizado, estabilizado. A gente seguiu com o doente e durante o transporte eu fiz o FAST desse doente. Ele tinha uma janela positiva hepatorrenal. Mais pra frente a gente vai falar sobre FAST em outras oportunidades. E ele tinha uma janela positiva hepatorrenal, ou seja, esse paciente estava sangrando no abdômen. E realmente, depois esse paciente evoluiu super mal, evoluiu para
viéria definitiva no intra-hospitalar, acabou sendo transferido e abordado cirurgicamente. Ele tinha realmente diversas lesões abdominais e foi tratado de forma cirúrgica e também recebeu alta para casa, né? Um paciente que teve um desfecho favorável. Mensagens chaves, então, da nossa letra C. A letra X e C caminham juntas. O primeiro, controle de sangramento maciço, e depois a avaliação do estado circulatório do doente. Tratar a hemorragia é uma prioridade e intervenção precoce salva vidas. É necessário que nós reconhecer rápido a hemorragia, agir rápido e transportar rápido, tá? As nossas referências, mais uma vez. E eu agradeço a presença de vocês. Até a próxima aula. Não deixe de deixar o seu like, a sua curtida, o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com quem precisa saber dessa informação. Nos siga nas nossas redes sociais, @código3podcast no Instagram e no Spotify. E até a próxima aula.